Boa noite, que Deus nos abençoe a todos. Eu estou feliz por estar aqui novamente e aguardando que alguém me diga como estamos de imagem e de sonoridade. Boa noite, Mauro. Boa noite, Vanessa. Vamos agradecer, então. Agradecer ao Cristo de Deus por essa oportunidade de estudarmos juntos, porquanto o médium, o aprendiz de doutrina espírita, como eu, precisa conhecer-se a si mesmo. Então vamos pedir a Jesus que espíritos amigos e benfazejos, espíritos orientadores, espíritos que militam na área da educação universal, da educação da alma, que possam estar conosco neste momento, pelas vias que o pensamento e o sentimento propicia, para que tenhamos juntos, de pensamentos conectados, de sentimentos conectados, aprender o máximo possível de tudo aquilo que Allan Kardec nos ensinou. E que posteriormente Leon Denis, Gabriel Delane, os nossos queridos Herculano Pires, Hermínio Corrêa de Miranda, Deolinda Amorim, nos trouxeram também a expansão do aprendizado da doutrina espírita. Que Deus nos abençoe a todos, que a nossa gratidão possa também envolver os queridos amigos e amigas do núcleo o núcleo espírita Caibar e Chútil, e que todos nós podemos estar aqui conectados para aprendermos juntos. Que assim seja. Boa noite a todos que já estão chegando: Edna, Cossalter, Amália, Jorge, Folha ou Folia, não sei exatamente, Miriam, Otaviano, Tereza Mosaica. Que Deus nos abençoe a todos. Nós voltamos então, Rosa Franquevicius, Alvarina Rodrigues, a falar sobre o perispírito. E o médium, o dirigente espírita, o estudioso espírita, né, precisa urgentemente saber dessas coisas, né? Valeri Souza, Marlene Borges, Giba Bastos, boa noite a todos vocês. Então, como nós sabemos, como já foi dito, o espírito, os espíritos, têm um corpo fluídico ao qual se dá o nome de perispírito, né?
E a substância do perispírito é retirada do fluido universal ou cósmico, que o forma e alimenta, assim como o ar alimenta o corpo material do homem. O perispírito é mais ou menos etéreo, né? Segundo os mundos e segundo o grau de depuração do espírito. Nos mundos inferiores, esse perispírito tem a sua natureza mais grosseira e mais se aproxima da matéria bruta. É mais ou menos como espíritos que saem daqui endividados pelo crime, pelas violências, por coisas desse tipo, chegam no mundo espiritual e não se dão conta de que desencarnaram, porque o seu perispírito continua grosseiro, denso, pesado mesmo, né? Então, o que nós precisamos perceber enquanto médiums, enquanto pessoas, espíritos encarnados, né? Que estamos relacionando com a matéria. Que o perispírito é o intermediário entre o espírito e a carne, o corpo. É órgão de transmissão das sensações, né? Então, todo tipo de emoção, de sentimento, de sustos, de situações inesperadas que nos envolvem, chegam até nós através do perispírito, né? E o Kardec coloca uma coisa muito importante, que ele diz assim, todas aquelas sensações que vêm do exterior, pode-se dizer que o corpo recebe a impressão, o perispírito a transmite e o espírito, ser sensível e inteligente, recebe, né? Quando essa sensação parte do espírito, podemos imaginar o roteiro inverso, né? Aí pode-se dizer que o espírito quer, o perispírito transmite e o corpo executa. E por que isso é importante para o médium? Porque ele está envolto com espírito de todos os níveis. Afinal, nós vivemos ainda num mundo de provas e expiações que está saindo lentamente de provas e expiações para o mundo de regeneração, né? E assim sendo, como dizia Paulo, o apóstolo, nós temos uma nuvem de testemunhas para todos os nossos atos que geram sensações, para todas as sensações que nos chegam a partir de outras pessoas ou das circunstâncias da vida. Então, vivemos numa troca constante de sensações. É onde tem pessoas que têm medo de ir no cemitério porque se vê envolvida com muitas sensações. Então aí, aquela lei do Evangelho, orai e vigiai. Orai para que a força do pensamento de quem está te influenciando não seja maior do que a sua. E vigiar, sabe? Vigiar é estar atento a si mesmo quando envolto numa ocorrência. Porque, às vezes, o que ocorre? A minha reação com relação a uma interferência que provoca uma sensação, ao invés dela afastar o autor da influência, o autor da sensação, ela pode abrir caminhos fluídicos para que essa sensação se instale. E aí a vigilância com pensamento, a vigilância com sentimentos. Então aí estaremos tranquilos, seguros. A sensação, enquanto ocorrência, pode sim ocorrer, não tem problema. Agora nós, enquanto médiuns, enquanto sensitivos, né, nós temos que estar atentos a nós mesmos. E percebemos essa mão e contramão do movimento das sensações.
que vem de fora para nós e que sai de nós para fora, né? Boa noite, Anitta e Olga Carneiro. Então, o perispírito, por que as sensações chegam? O perispírito não está encerrado dentro do corpo. Ele não como é que se diz? Ele não está preso como numa caixa, sabe? Como se a natureza pegasse o perispírito, colocasse dentro do corpo e daí você não sai mais enquanto não desencarnar. Não, não é assim. Ele está ligado molécula a molécula no nosso corpo, nós sabemos disso, por isso nós percebemos as sensações, né? Então, pela natureza do perispírito, que ele é expansível, na verdade, ele irradia em torno do corpo. Aí nós percebemos as sensações. Sabe, é mais ou menos que nós pudéssemos fazer uma comparação tosca, né? Para entendermos isso, quando nós começamos a ver alguma coisa, né? O que acontece? É como se o espírito criasse uma projeção holográfica, que todos nós sabemos o que é, né? Só que em termos de fluidos perispirituais, e não da tecnologia humana, né? Só que essa projeção é tridimensional, por isso nós vemos pessoas, imagens, paisagens, né? Porque ela é tridimensional, ou seja, ela tem 3 dimensões, né? Não é um desenho animado, é um desenho vivo e tridimensional, né? E que essas projeções parecem flutuar no ar. Nesse sentido, o nosso perispírito é tocado por essas projeções porque há 2 condições mediúnicas que nós temos que ter em mente, né? Sandra de Cássia e Maurício Oliveira, meu sobrinho querido, que Deus te abençoe. Rita de Cássia Bastos também, boa noite a todos vocês. Há 2 condições mediúnicas. A mediunidade de ordem intelectual e a mediunidade de ordem física. A de ordem intelectual o que acontece? Vamos perceber com o nosso pensamento, com os nossos sentimentos. Os sentimentos que nos chegam, os pensamentos que nós captamos e temos certeza que não é nosso, né? E a mediunidade de efeito físico, ela vai chegar através de ruídos, barulhos. Aquela história que o pessoal conta que, nossa, eu estava dormindo e de repente as panelas começaram a se virar lá na cozinha. Cheguei e as portas estavam abertas, coisas desse tipo, que é possível, porque provavelmente no ambiente tem um médium de efeito físico. O médium de efeito intelectual, ele vai perceber pensamentos, ele vai perceber sentimentos. Um espírito necessitado ou um espírito orientador vai utilizar o mesmo fluido para transmitir o necessitado, as necessidades, o orientador, as orientações, via pensamento, via sentimentos. Então, a questão de orar e vigiar, volta no parágrafo de novo. O médium, o sensitivo, tem que estar atento a isso. Que pensamento é esse? Qual é a qualidade desse pensamento? Qual é a finalidade desse pensamento? O que ele propõe? Sendo assim, com esse discernimento, o médium terá menos problemas. Ele terá mais soluções do que problemas, porque ele está atento. E porque também ele estuda, porque também ele pratica a caridade que lhe é possível, ele desenvolve em si um amor ao próximo, sabe?
que é necessário, né? E ele vai caminhando com mais liberdade espiritual, vamos dizer assim. O espírito não vai, de maneira nenhuma, incomodar o médium se o médium estiver atento com as suas tarefas. É claro que para o médium iniciante, muitas ocorrências o envolvem, né? E aí ele fica meio aturdido nesses momentos. Mas na medida em que ele adentra uma casa espírita, encontra pessoas cientes, conscientes, lúcidas, né, das suas obrigações de orientação, pronto, ele é encaminhado para o estudo e não para desenvolver mediunidade. Até porque, se nós pararmos para pensar bem, a mediunidade já chega desenvolvida. O que nós temos que fazer é educar a mediunidade. Educar os nossos sentimentos para que tenhamos afinidades com sentimentos positivos, com sentimentos lúcidos, com sentimentos inteligentes. Agora, não temos que assimilar de espíritos necessitados os seus sentimentos negativos. Temos que entender e ter condições de conhecimento doutrinário, de conhecimento evangélico, para orientar esses espíritos. Então, como disse o Sócrates, conheça-te a ti mesmo. Se nós alinharmos essa orientação ao conhecimento doutrinário, ao conhecimento evangélico, nós vamos descobrir que temos em nós essa poderosa ferramenta que se chama perispírito, né? Patrícia Nagi ou Nag, minha amiga, que Deus te abençoe. Quando nós, Estela Silveira, boa noite. Aliás, Patrícia, boa noite também para você. Essa ferramenta, ela tem o histórico da nossa vida. A vivida no mundo espiritual, a vivida em outras encarnações e essa atual. Só que aqui nós temos o quê? O nosso cérebro projetado para essa vida, ele não tem capacidade de suportar todas as intelectualidades conquistadas no tempo e no espaço. Todos os nossos aprendizados no tempo e no espaço. Então, corremos o risco aí de interpretar de maneira duvidosa as ocorrências. Márcia, boa noite, tudo bem? E a mamãe, como é que está? O nosso perispírito é um intermediário. Ele só vai ser acionado, né? Vai ser tocado com relação ao ontem, segundo as necessidades morais, segundo as necessidades éticas daquele momento. Então, por exemplo, um doutrinador tem que saber como ele orienta um espírito necessitado. Boa noite, Solange. Um espírito recentemente desencarnado. Às vezes não se pode falar a ele, naquele momento, que ele desencarnou. Porque ele vai sofrer um choque. Por exemplo, ele acreditava que a vida era uma só. E, de repente, ele não está tendo acesso aos seus familiares, às suas tarefas ordinárias de quando encarnado, e alguém chega para ele e fala, não, você morreu. É um choque. Sabe, ele não vai compreender, ele pode simplesmente abandonar o médium e ir embora, ou simplesmente discutir com o doutrinador. Sabe? Com todo direito. Boa noite, Carlos, tudo bem contigo? Com todo direito. Agora, discernimento, conhecimento doutrinário, conhecimento evangélico. O conhecimento evangélico entra na questão do atendimento fraterno. O atendimento fraterno não é apenas intencionalmente para os humanos. Ele é também
para os espíritos necessitados. E nós temos que ter consciência disso e saber como age dessa maneira. Então, percebendo que nós temos o elemento perispiritual em nós, que ele é expansivo, e ele vai captar o que o outro está sentindo, o que o espírito está sentindo. O espírito desencarnou atropelado, suicidou, é trazido para o ambiente. O espírito foi assassinado, o seu corpo, né, foi assassinado. Que condições emocionais ele está no ambiente? E normalmente ele vem trazido por alguma entidade socorrista, para ele perceber a diferença. Que se os seus familiares não o atendem, não o escutam, aqui no centro espírita, um médium, através da mediunidade, vai permitir que ele seja ouvido pelo dirigente espírita. O dirigente espírita tem que conduzir de maneira fraterna, é um atendimento fraterno, né? Para que esse espírito, não que seja convencido, ele seja orientado que ele é imortal, que a vida é eterna, que a vida não é uma só. Mas colocado isso dentro de uma conversação que vai induzindo-o a pensar, a raciocinar, a compreender que a sua situação agora é outra. E, sendo outra, tem que se pensar de outra maneira. Né? Então, porque vejamos aqui, olha, Kardec nos coloca aqui, sendo o perispírito um dos elementos constitutivos do homem, desempenha um papel importante em todos os fenômenos psicológicos e até, em certo ponto, nos fenômenos fisiológicos e patológicos. E diz até que quando as ciências médicas tiverem em conta a influência do elemento espiritual na economia da vida, o que vai acontecer? Vão dar um grande passo, vão descobrir muitas coisas para combater as doenças que têm a sua origem no perispírito. A nossa medicina ainda trabalha muito mais com efeitos do que com causas, né? Valdemária Sintra, que Deus te abençoe. Nesse sentido da condição fisiológica, dos fenômenos fisiológicos, patológicos, nós temos que estar atentos. O espírito chega, se aproxima de nós, em condições psicológicas, vamos dizer assim, desastrosas, entristecidas, às vezes ainda em depressão. Nós é que temos que saber orar com convicção, transmitindo a essa criatura o que ele precisa e não o que eu entendo. Eu não tenho que explicar nada sobre o Evangelho, nada sobre doutrina. Eu tenho que transmitir amor. Eu tenho que levar a ele a sensação de que tudo continua bem, que Jesus está no comando e que Deus é que assim quer que as coisas sejam para que a nossa evolução aconteça, né? Então, principalmente médium e dirigente espírita tem que estar atento a isso. E se o espírito lhe contar alguma coisa da sua intimidade, da sua história, o médium não vai sair falando para os familiares que é isso, que é... Não. Tem uma coisa que se chama respeito ético, a menos que o espírito peça, né? Se ele pedir, então é possível atuar dessa maneira. Mas se não, porque às vezes o médium está... O que o Kardec nos orienta no livro dos médiuns? Que nós, boa noite, Stella,
que nós podemos, inclusive, praticar a mediunidade sozinhos, dentro de casa. Como eu estou aqui agora. Estou aqui sentado em torno da mesa, com as minhas folhas de anotação à minha frente, né? E eu posso, e até devo, evocar espíritos para que me ajudem. Porque, afinal, eu estou lidando com pessoas que eu não conheço no dia a dia, mas pessoas que têm um valor espiritual para mim muito grande. Então, eu não posso transmitir a elas coisas que elas não vão entender. Coisas que vão lhe comprometer psicologicamente. Então, essas entidades, esses amigos espirituais, como que vão me ajudar a pensar e raciocinar evangelicamente, eticamente, moralmente, né? Sabendo dessa relação, dessa expansibilidade do perispírito, que nós vamos ver em outras aulas, do que é que o perispírito é capaz, do que é que ele nos permite, sabe? Então, tem um livro que o Chico psicografou, e que o pai está deitado para dormir e o filho desencarnado, pequeno ainda, em tenra idade, 5, 6 anos, entra no quarto e vai se aproximando do pai. O que o pai faz? Dá um pulo da cama para pegar a criança. Caiu sobre o nada. Sendo que, o que ele devia fazer? Expandir-se espiritualmente através do pensamento e até perguntar alguma coisa, saber como é que aquele filho está, por que ele veio ali, ter uma relação sadia e não pular sobre a criança, né? Então, veja bem o que nós podemos fazer aprendendo a utilizar mesmo o nosso perispírito, né? Por quê? Porque é por meio do perispírito que os espíritos agem sobre a matéria. Agora, se é por meio do perispírito que os espíritos agem sobre a matéria, quando, por exemplo, estamos recebendo um passe fluídico ou um passe magnético, né? O passe magnético, ele vem das forças, como é que eu digo assim? Jesus amado, da força do magnetismo, da eletricidade do próprio médium. O passe espiritual já tem a ação do espírito com o seu pensamento, com as suas energias sobre a criatura. O passe espiritual, obviamente, vai alcançar um resultado um resultado calmante, balsâmico, um resultado de pacificação. Já o passe magnético tem muito mais a ver com curas, né? Se o médium sabe disso, ele vai perceber através do seu perispírito o que é que a criatura que veio procurar atendimento está necessitando. Como deve ser o tratamento dela. Então, e isso deve ser discutido em reuniões mediúnicas de dirigente e médiuns da casa. E depois aplicadas ao longo da rotina da casa. Para que as pessoas sejam bem atendidas e saiam da casa com, como é que eu digo, com um resultado positivo. Porque às vezes a pessoa vem achando que vai ser curada instantaneamente. Não, às vezes essa cura pode até acontecer, mas vai ser ao longo do tempo. Porque é preciso tirar da criatura aquelas sensações presas
dentro dela, de medo, de desconhecimento, de, como é que eu digo assim, de dúvidas, porque ela desconhece o que é o espiritismo. A função, o ideal, a tarefa do médium de atendimento espírita, de atendimento fraterno, desculpe, é esse, trazer essa orientação para a pessoa necessitada. Depois que ela compreender tudo isso, aí sim, ela vai tomar o seu passe, esse passe poderá ser espiritual ou magnético, né? Ela vai ouvir a palestra antes. Tomara a Deus que a palestra seja, como se diz, como que lhe traga orientações até concernentes ao problema que ela está vivendo, sem que ela saiba disso. Como a gente vai numa palestra, né? E o palestrante está falando coisas que parece que está falando direto conosco. O assunto dele é pertinente, é compatível com as nossas necessidades. Nós não podemos ir à casa espírita, como uma vez uma amiga minha me disse, eu perguntei a ela, né? Eu não vou revelar o nome dela aqui, fulana, que quando o Divaldo vinha no Centro Espírita Perseverança, eram 5.000 pessoas na casa. Eu falei para ela, mas as pessoas entendem o que o Divaldo fala? Ela falou assim para a Ademar, e o Divaldo fala em muita ciência, né? Ela falou assim para mim, Ademar, uma vez tinha uma senhora até encostada numa coluna e olhando assim, porque não tinha mais lugar para sentar, e ela perguntou a mesma coisa para essa senhora. Ela falou assim, a senhora responde, eu não entendo nada do que ele fala, mas ele é tão simpático, ele transmite uma força. Sabe, depois que acaba essa transmissão, acaba essa sensação, vai ficar com o que daquilo que foi buscar? Observe, né? Que é importante sabermos como lidar com as sensações que nos chegam, nas vias intelectuais, nas vias de efeito físico. Porque se você não entende o Divaldo ainda, o que é que você tem que fazer? Procurar o conhecimento, participar de estudos, para poder entender o que o Divaldo fala sobre a ciência do espírito. Porque aí vai facilitar, inclusive, para você entender como vai lidar com as suas situações. Exatamente, irmão. A oração é um recurso contundente de comunicação, sabe? Porque envolve a pessoa num estado de compreensão daquilo que ela está vivendo, porque a oração vai como que... ela é uma energia que a pessoa está transmitindo e que vai revolvendo dentro daquela que está recebendo os resíduos de sombra. É onde muitas vezes a pessoa recebe um passe e se arrebenta de chorar. Entende? E isso se dá como? Através do perispírito. Numa sessão de passes, sejam eles magnéticos ou espirituais, não precisa haver comunicação, de maneira nenhuma. Aliás, é melhor que não haja, a não ser que ocorra uma emergência muito importante, muito contundente, e isso será transmitido ao dirigente da casa, que vai orientar um médium mais capacitado para aquele momento. Então a coisa se dá com qualidade moral, qualidade fraterna, né? E com essa ferramenta maravilhosa que é o danado do perispírito, né? Entende? Então,
por essa capacidade de agir na matéria, por essa capacidade de perceber o mundo espiritual, o conhecimento que nós tivemos sobre o perispírito é fundamental para a nossa relação. Na sociedade que estamos agora e na sociedade espiritual que também estamos. Para entendermos o que qual o nosso papel. Porque tem coisas que ocorrem a nós que que parecem estar num campo como é que eu digo para vocês, sem solução, sabe, estranho, esquisito, né? Que nós não conseguimos entender. Eu vou dar um exemplo. Essa noite retrasada, eu sonhei com o meu filho. E nós estávamos chegando numa escola, né? Só que o meu filho, 5, 6 anos de idade, ele desencarnou com 22. Aí ele entrou correndo dentro de uma sala de aula, né? Como toda criança nessa idade faz, e eu pedi permissão para entrar, e o professor me aceitou, e nós conversamos um pouco. Eu fui entregar para o meu filho a sua mochila, os seus cadernos, essas coisas. E depois eu acordei e falei, mas caramba, como o Eduardo pequeno. Então, nesse momento eu entendo como uma regressão de memória minha. Sabe? Mas, e no plano espiritual? Eu estou no plano espiritual. Meu filho está desencarnado. Então, é por isso que o conhecimento doutrinário vai nos levar a descobrir o porquê das coisas, né? E para não desenharmos nada que seja fantasioso, nada que seja mirabolante, né? E o perispírito vai nos permitir viver essas situações todas como ocorrências normais da nossa relação com o mundo espiritual. Não tem nada de maravilhoso. Por que não tem nada de maravilhoso, Ademar? Porque os espíritos que estão no mundo espiritual adjacente ao nosso são tão humanos quanto nós mesmos. Boa noite, Sueli. Tudo bem contigo? Sueli está no... Desculpe. São tão humanos quanto nós. Às vezes com problemas maiores do que os nossos, às vezes menores, às vezes em condições de nos orientar alguma coisa, né? E sendo assim, o que há de maravilhoso? Aliás, é uma das orientações do Kardec, desde o Livro dos Espíritos até Obras Póstumas, para que nós aprendamos a enxergar a nossa relação com o mundo espiritual, a nossa relação com a sociedade humana em que estamos, da maneira mais simples, mais objetiva, o máximo espiritualizada possível, né? Com o máximo de fraternidade, de solidariedade, mas sem maravilhas, né? Podemos ser as pessoas que viveram na época em que os livros de Kardec foram queimados em praça pública no dia 9 de setembro de 1868. Não sei se a data do ano está certa. Isso aconteceu na Espanha, Valdemária. Pode ser sim, mas como é que nós vamos provar isso? É preciso outras informações, é preciso uma certa convivência numa casa espírita para que as sensações intelectuais, as percepções intelectuais possam chegar, e se for importante o esclarecimento nesse sentido, ele virá também naturalmente. Se essa informação causar a você, provocar em você um bem-estar moral, um bem-estar espiritual, uma solução de alguma coisa que está aí batendo na sua cabeça, então ela vai acontecer naturalmente, né? E descobrimos que
O perispírito, além da sua natureza etérea, ele não poderia ser um obstáculo, uma vez que os mais poderosos motores se encontram nos fluidos mais rarefeitos e fluidos imponderáveis. Então, por exemplo, nós temos o trem-bala. Ele é movido por magnetismo. Uma malha imantada com, como é que se diz, os polos negativos e positivos, que fazem com que aquele trem corra 300 km por hora. E o que é o magnético? O que é o magnetismo? Nós conseguimos pegar na mão? Não. Nós conseguimos vê-lo? Não. A eletricidade. A eletricidade, ela não corre dentro do fio de cobre. Ela corre por fora. Por isso que o choque é evidente, né? Exatamente, Valdemar, os 300 livros. Mas isso ajudou muito o espiritismo, sabe? O movimento espírita, porque divulgou mais a doutrina espírita. Então, esses fluidos imponderáveis, eles servem de alavanca para um monte de coisa. Os efeitos de transporte. Eu vou dar um outro exemplo para vocês, né? Eu já disse para vocês que fui metalúrgico muito tempo. Então, ainda até hoje, eu estou ligado, quando eu vejo algumas coisas, eu paro para assistir, às vezes fico 1 hora assistindo um documentário a respeito daquilo, né? E eu vi uma vez, numa empresa, um mecanismo numa prensa, cortando como é que se diz? Uma peça de ferro do tamanho de uma mesa, da altura da mesa até o chão, né? Em cima, claro, da mesa da máquina, com água. Coloca-se sobre a prensa uma quantidade imensa de água e dá uma pressão imensa nessa água, faz um jato sair como se fosse uma agulha e corta. E isso provoca economia. Porque nos métodos tradicionais perde-se muito material. E no corte com a água, não. É uma questão de centésimo, de décimos que se perde. E corta com precisão. Então, o grafite que nós conhecemos na ponta do lápis, das lapiseiras, numa empresa que inclusive eu trabalhei aqui em São Paulo, na Arno, fazia-se eletrodo de grafite para soldar. Então, observa que as coisas mais como o Kardec coloca aqui, olha, os fluidos mais rarefeitos, os fluidos imponderáveis, né? Você pega o grafite, você faz um pó dele, você não consegue segurar na mão, além de sujar, né? A eletricidade move motores possantes. A eletricidade acende luzes, liga aparelhos, ela faz um monte de coisa. E está sendo acionada, movimentada, colocada em funcionamento através de fluidos imponderáveis. Assim também o fluido perispiritual. Eu contei para vocês, né, que meu irmão com deficiência visual foi pôr a mão no espírito, né? Mas ele não sabia, né, dessa condição de eletricidade, de magnetismo e matéria quintessenciada do espírito. Tomou um choque, né? Porque o espírito se defendeu como? Vem pegar em mim sem nem pedir permissão, talvez nem conhecer. O que aquele espírito está fazendo dentro da casa dele, dentro do quarto? Ele dormindo junto com a esposa. Olha, o discernimento. Alguma coisa não devia estar dentro do normal, né?
Então, o Kardec coloca para nós aqui: não há, pois, de modo nenhum, lugar para se espantar de ver. Com a ajuda dessa alavanca, os espíritos produzem certos efeitos físicos, tais como as pancadas e ruídos de todas as espécies. Levantamento de objetos transportados, projetados no espaço. Não há nenhuma necessidade disso se dar conta de recorrer ao maravilhoso ou aos efeitos sobrenaturais. Quem assistiu como é que chamou o filme lá? Ghost, né? E que viu um espírito, até, como é que se diz, sem definição no mundo espiritual, que andava atrás de cigarros, né? E que o outro que desencarnou, que namorava com a Demi Moore lá, ele precisava atuar para defender as suas causas lá. E esse espírito fez uma latinha de refrigerante ou de cerveja, sei lá o quê, como se ele tivesse dado um chute na lata. E ele falava para o rapaz assim: ó, tem que sair de dentro, a força tem que sair de dentro. Quem assistiu o filme deve lembrar desse momento, né? Então, o que é que o filme mostra? O uso do perispírito, a projeção, a atuação do espírito sobre a matéria. A lata é um elemento material. O espírito está desencarnado. Ele tinha que provocar algumas coisas, até para assustar alguém. Estava numa estação de metrô, assistiu, né, Valdemar? Muito bom aquele filme. E é através disso, você lembra, né, irmão? É através disso que os espíritos, quando querem, assustam. Às vezes você apagou todas as luzes da casa e vai para o quarto. Quando as luzes se apagam, você tem aquela sensação de estar sendo vigiado. Você vai sair correndo? Não. Sabe? Emite um pensamento de paz, de segurança, de respeito. Pronto, você desarma o espírito. Ele deixa de tentar te apurrinhar, de tentar te meter medo, porque ele percebe que você tem também força de pensamento. Quando ele consegue, você dormiu. Para o espírito, a melhor coisa é o médium dormindo. Por isso que não se deve dormir de qualquer jeito, né? Como dizia a mamãe, como é que ela dizia? Dorme como um cavalo e acorda como um burro. Uma coisa mais ou menos assim, ou seja, desprevenido de tudo. E aí, desprende da sua matéria, do seu corpo. É aí que o espírito vai te assustar. É aí que ele vai tentar te apavorar. É nesse momento que ele vai te meter medo. Agora, se você se cuida nesse sentido, né? Eu também não sei, viu, Célia, como conseguir colocar a mão em um espírito, que o meu irmão, além de ser médium, ele já desencarnou, ele era deficiente visual. Então, a condição dele era diferente da nossa. E ele viu e tentou colocar a mão. Entende? Então, ele também, quando ele está vendo o espírito, ele está num processo mediúnico. Só que ele ainda está na matéria. Ele não desprendeu. Se ele desprendesse, ele podia até abraçar o espírito. Na materialização, o que acontece? O uso da força do perispírito, mais o ectoplasma, permite todos esses acontecimentos. Fica com medo não, Marlene. É só você emitir um pensamento. Que Deus te abençoe, não vai acontecer nada contigo, não. Viu? Fica tranquila. Mas para você saber, se ocorrer qualquer coisa assim, primeira coisa, a confiança em Deus. A fé é um processo
de confiança em Deus. Para qualquer situação, em qualquer circunstância. Se nós acionarmos essa ferramenta moral, ética, que é a fé, pronto. É a nossa defesa. Né? E, exatamente, Georgia, pensamentos salutares. Porque a mediunidade, como nós já dissemos aqui algumas vezes, a mediunidade não pertence ao centro espírita. A mediunidade, como perispírito, está no médium. E onde ele estiver, vai ocorrer coisas. Sejam boas, sejam não boas, elas vão ocorrer. O médium tem que estar preparado. Somente isso. Né? E não é tão difícil assim, né? Mas compreender que ele está lidando, ele médium, está lidando com fluidos que ele não consegue medir. Ele não sabe a extensão da sua própria aura. Algumas criaturas, eu não sei se foi o Geraldinho que falou isso, que o perispírito do Chico Xavier expandia até 1,5 metro, é uma distância imensa. O nosso também expande. Agora, nessa expansão, se nessa expansão estiver os fluidos da nossa oração, dos nossos sentimentos, pronto, está aí a sua defesa espiritual, a sua defesa mediúnica, né? Então, nós vamos, como eu disse aqui já, nós atuamos na matéria. E também podemos atuar no mundo espiritual. Entendeu? Exatamente, irmão. Nós não devemos ter medo dos espíritos, né? Mas compreendê-los. Porque são criaturas que pensam e sentem como nós mesmos. A gente expande o perispírito, Célia, através do seu pensamento, dos seus sentimentos. Você vibra, eleva essa vibração e vai perceber, assim, com exercício, que você é como se você estivesse saindo do corpo. Aí é a projeção. Por isso que eu dei o exemplo da projeção holográfica, porque o projetor holográfico está num estúdio e a criatura projeta ele no céu, a distâncias. O médium pode fazer isso sem precisar. O seu estúdio é o seu coração, a sua consciência. Exatamente, vibrar sempre no bem. Expandir é aumentar. Exatamente, né? E atraímos o que pensamos. Esse é o processo. Se nós atraímos o que pensamos, modifiquemos o nosso pensamento, né? Então, veja bem, para a gente concluir por hoje, que estamos chegando no final, os espíritos, agindo sobre a matéria, podem se manifestar de várias maneiras. Por efeitos físicos, tais como os ruídos e os movimentos de objetos, pela transmissão do pensamento, prestem bem atenção nisso. Pela visão, o ouvido, a palavra, o toque, a escrita, o desenho, a música, em uma palavra, por todos os meios que podem servir para colocá-los em relação com o homem. Então, há o Kardec faz algumas reflexões sobre intuição e inspiração no livro dos Médiuns, que nos mostra exatamente isso, sabe? Em termos da música, por exemplo, em termos da poesia, em termos da criação artística, né? São um meio de se comunicar com a gente. E apenas então somente isso. Agora, extrair dessa comunicação a essência, a luz, aquilo que ele veio trazer.
Então, nós temos a Elizabeth de Esperança, que Gabriel Delano, inclusive, entrou em contato com ela, uma mediunidade sensacional, de efeitos físicos, a ponto de um espírito, eu acho que eu já disse isso aqui, de um espírito, de um biólogo, pedir a um espírito uma muda de uma planta extinta, já há algum tempo. Então, boa noite, Nancy, que Deus te abençoe. Não existe atraso quando a gente tem intenção de aprender, sabe? E o Espírito trouxe para ele essa planta, que com ele, materializada, e que com ele essa planta viveu por 15 dias. Então, isso é um efeito físico, né? Então, para que todos nós possamos entender, em parte, nós temos ainda mais 8 exposições sobre o perispírito, de como nós temos em nós uma ferramenta sensacional, né? Que pode nos ajudar em tudo. Você vai num velório, para que ficar com medo? Você vai num cemitério, para que ficar com medo? No cemitério só ficam corpos. O Cristo disse, né? Túmulos caiados e podres por dentro. Agora, o espírito que está ali ligado àquele corpo, ele não está bem na cabeça, ele não está bem no psicológico. Ele não conseguiu se libertar das suas sensações físicas, dos seus medos. Na revista Espírita, de 1858, se não me falha a memória, o Adrien vai com Kardec num velório e vê um espírito nervoso, sabe, desequilibrado mesmo, porque os seus filhos estavam discutindo herança. E ele, sabe, apegado àquilo, queria achar um meio de evitar isso. Então, nós sabemos. Vai para o mundo espiritual? Vai viver como espírito. Vem para cá, vai viver como homem encarnado. Há duas situações diferentes, tá bom? Mas nós vamos ficar por aqui, porque nós vamos continuar muito com esse assunto, tá bom? Que Deus nos abençoe. Isso, Mauro, esse é o caminho, sabe? Entrar no cemitério em processo de vibração, de oração, sem que seja manifestada por palavras, mentalmente, né? Exato, Estela. Que Deus nos abençoe, que todos nós possamos aprender um pouco com isso, né? E trabalhar depois no futuro com isso, né? Que Deus nos abençoe. Vamos elevar o nosso pensamento. E agora nós sabemos que é preciso expandir através do pensamento, como se você caminhasse com o seu pensamento. Pense nisso agora, na hora da prece de encerramento. E caminhe sobre as emoções espirituais que o estudo te oferece. Caminha percebendo a espiritualidade amiga, lado a lado conosco, incentivando-nos a esse aprendizado, ao entendimento. Expanda-se a si mesmo, a si mesma, com confiança, ciente de que nós não vamos perceber um paraíso, não. Vamos perceber que o mundo dos mortos está mais vivo do que nós mesmos. Expanda o seu pensamento em amor. Expanda os teus sentimentos em liberdade.
Abraça qualquer sensação de carência, mas com consciência de que a carência é do outro e não a sua. Então abençoa. Expanda a tua liberdade de ser aquele que se sente preso num túmulo de cemitério, por exemplo, para que ele compreenda que, a despeito dos pecados ou dos erros cometidos, ele tem a liberdade de continuar a viver e que Deus permite. Expanda todos os seus sentimentos aos teus familiares, aos teus amigos, aos teus inimigos. E como há diferenças nessas relações, ofereça a cada um a dose certa do seu amor. Não a abundância daquilo que a pessoa quer, talvez engendrando até um domínio, mas a sua verdade, a parcela de verdade que está na sua consciência. Para que essa verdade não só ilustre, mas liberte, esclareça. Expanda o seu pensamento ao seu tutor espiritual, ao seu protetor espiritual, aos entes familiares que já desencarnaram, com alegria, o fluido da alegria que emana do seu coração significa a paz daqueles que já partiram. Que assim seja, que Deus nos abençoe a todos.